Chegamos! Fala pessoal, estamos ao vivo hoje para falar de linguagem corporal. Então, você que está vendo isso aqui depois pelo YouTube ou aqui pelo Instagram mesmo, esse vídeo é parte de uma sequência de vídeos de um programa de desenvolvimento pessoal a jato. Então, se você quer fazer parte disso, se você quer entrar no nosso grupo de desenvolvimento pessoal a jato, então olha aqui nossa descrição no Instagram, no nosso perfil, tem o link para você entrar no grupo. Se você estiver vendo isso aqui pelo YouTube depois, então aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link para você fazer parte do grupo também, tá legal? E aí, então, se você está vendo pelo YouTube, não esquece de clicar no outro botão aqui que tem um símbolozinho assim, você vai lá e clica nele, e aí todo mundo fica feliz porque joinha é legal, beleza? Vou dar mais aqui um minutinho pro pessoal começar a voltar. O Instagram falou que tá chamando, tem um monte de gente que falou que estava entrando aqui já, então vou esperar mais um pouquinho. E hoje estou aqui em um ambiente diferente, estou aqui no casulo, não estou com a minha camiseta preta, uma das, tá? Eu tenho várias. Então, estou aqui hoje no casulo. Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal chegando, o pessoal entrando. Já começou, não precisa mais de alarme, né? E hoje, inclusive, temos aqui trilha sonora especial pelo vizinho que está reformando a parte de cima aqui. Então, se por acaso começar uma bateção no meio, vocês já sabem. Tá legal? Bom, estamos aqui hoje para falar sobre linguagem corporal. Tá legal? Bom, a gente fala muito aqui sobre... Boa noite, Sandra, Marilis, boa noite, Dris, boa noite todo mundo que entrou aqui. A gente fala muito, né, então, sobre desenvolvimento pessoal. E aí, o que tem a ver linguagem corporal com isso? Bom, tem duas coisas que eu quero falar hoje para vocês. Primeiro, sobre a importância, o que é a linguagem corporal, como que ela se manifesta, por que isso é importante a gente saber, a gente entender isso e tomar conta das nossas. E uma segunda coisa, como é que a gente pode usar, então, a linguagem corporal para mudar o nosso estado de espírito, nosso estado emocional, para mudar como a gente está se sentindo, tá legal? Afinal de contas, a linguagem corporal pode moldar como a gente se sente, pode moldar como a gente é. Eu já vou falar mais disso, mas primeiro eu quero falar então o que será que é linguagem corporal. Você provavelmente sabe, todo mundo já ouviu falar, provavelmente, de linguagem corporal, mas só para quem não sabe, linguagem corporal é basicamente como o nosso corpo se manifesta, que diz mais do que as palavras, tá bom? Existe uma máxima, uma teoria, um número mágico aí que fala que apenas 7% do que a gente fala, na verdade sim, só 7% da nossa comunicação tem a ver com o que a gente fala. E muito mais do que isso, ou seja, 93% não tem a ver com a fala, mas tem a ver com o jeito que você fala, com como você se porta, com a movimentação que você faz, como que você se comunica de forma geral, tá bom? Então, quando a gente fala de linguagem corporal, a gente está falando de um pedaço muito grande da nossa comunicação, que em teoria é muito maior, inclusive, do que a fala, do que a palavra. E eu acredito nisso porque a linguagem corporal diz muito mais do que as palavras. Afinal de contas, uma linguagem vale mais do que 1000 palavras, certo? Né? Enfim, uma expressão corporal vale muito mais do que 1000 palavras porque diz muita coisa. Mas vamos entender então um pouquinho por que existe linguagem corporal, por que isso é levado a sério, por que não é simplesmente, não, tô aqui falando e tanto faz como o meu corpo tá, porque eu posso estar com frio, calor, coçando, não importa muito. Bom, lembra quando eu falei com vocês de modelo da mente? Lá no segundo vídeo, na verdade, né, o terceiro vídeo, na verdade, a segunda aula, enfim, quando eu falei lá de modelo da mente. Quando eu falei de modelo da mente, eu falei que a gente tem basicamente duas estruturas de resposta no cérebro, dois sistemas de tomada de decisão de resposta no cérebro. Um deles é muito rápido, automático, o outro é lento, é analítico, é crítico. E hoje a gente está falando então do sistema que é rápido, né? Quando a gente fala de cérebro mesmo, a gente está falando de alguma coisa que vai direto lá no sistema límbico, tá? Tem uma parte nossa que chama amígdala no cérebro, que ela é responsável por disparar
enfim, disparar neurotransmissores, disparar sinais nervosos para várias regiões do corpo, que é a parte que protege a gente através de respostas rápidas, respostas instintivas, tá legal? E acontece que esse sistema de resposta, essas respostas instintivas, elas são muito rápidas e elas são praticamente imperceptíveis. Se a gente não tiver com muita atenção para o que a gente está fazendo, a gente pode acabar não percebendo absolutamente nada do que a gente faz. Pode acabar não percebendo nada sobre o que a gente está falando com o corpo, da forma que a gente está se comunicando com o corpo, tá legal? O que quer dizer isso? Bom, quer dizer que enquanto você está preocupado com que palavras você vai usar, exatamente com que maneira você vai se comunicar ou se portar, ou enquanto você está ali preocupado com o que a pessoa está pensando de você, ou o que você está passando, a palavra exata, a frase exata, o seu corpo está se movimentando de forma automática. E ele está manifestando, na verdade, alguma coisa que está lá no seu subconsciente, alguma coisa que está acontecendo lá na sua cabeça. O seu corpo está manifestando uma emoção. Ou seja, de forma automática, sem você perceber, o nosso sistema límbico, o nosso sistema automático, ele está fazendo com que o nosso corpo se manifeste, ele está fazendo com que o nosso corpo se mova, se posicione, se comporte automaticamente. Tentar endireitar aqui. Pronto. Então, isso é o que a gente chama de linguagem corporal. Ou seja, enquanto você presta atenção nas palavras, enquanto você presta atenção no que você está olhando, enquanto você presta atenção no que a pessoa está vestindo e tudo mais, o seu corpo está lá, tranquilo, se manifestando livremente, sem você perceber muitas vezes. E aí é muito importante que a gente tome consciência disso, porque a linguagem corporal mostra muita coisa da gente, mostra basicamente quais são as nossas intenções, e também vale para outra pessoa, né? Claro, tudo isso são indícios, a linguagem corporal, assim como expressões faciais, assim como outros tipos de leitura, são indícios que a gente pode coletar das pessoas para ter uma ideia do que está acontecendo. Mas no seu caso, digamos que você vai numa entrevista de emprego e você se porta de uma maneira nervosa ou sem confiança, fechada, isso pode falar muito sobre você, né? Isso pode e vai falar muito sobre você, mais do que talvez você queira passar, ou pode ser diferente, pode ser incongruente com a imagem que você quer passar naquele momento. Então eu listei aqui as principais intenções do nosso corpo, as coisas mais perceptíveis do nosso corpo que a gente acaba passando através da linguagem corporal, para que vocês possam entender. Tá? Tem muitos livros de estudo, tem muitos guias, se você procurar na internet tem lá tem um meio que passo a passo das coisas, ou seja, se tiver de braço cruzado significa tal coisa, se tiver com a mão no queixo significa tal coisa, se for com a mão aberta no queixo é tal coisa, se for com a mão cobrindo a boca é outra coisa, né? Se tiver de lado é uma coisa, se tiver de perna cruzada é outra coisa, enfim. Só que eu quero falar não exatamente da postura, da posição de cada dedo, cada braço, cada perna, até porque isso é um estudo longo demais e não é bem dessa forma que eu acabo aplicando. O que me importa é medir a intenção que a pessoa tem, e essa intenção é expressa pelo corpo através de determinados movimentos que também mostram intenções, não são movimentos exatos, calculados, milimétricos, tá legal? E aí a primeira intenção que eu gosto de falar é a intenção do afastamento. Imagina que alguém fala uma besteira muito grande, ou então alguém chega para falar com você e, sei lá, de repente tem bafo, você não quer ficar naquela situação, tá cheirando mal, você não quer ficar naquela situação, você acaba tendo a intenção, né, tendo a resposta de se afastar da pessoa. Então você tá lá conversando com alguém, tá, legal, puta, mas isso não é muito legal, então tá, show, valeu, tchau, né? E você acaba se distanciando, você acaba saindo de perto da pessoa. Ou a pessoa faz isso com você. Isso também pode significar medo muitas vezes. Então, se a pessoa se sente ameaçada, ou melhor, né, se o corpo se sente ameaçado, seja lá pelo que for,
ou se sente incomodado, né? Primeiro que um mau cheiro de repente é uma ameaça para o corpo. Se o corpo se sente ameaçado, se sente incomodado com alguma coisa, ele tende a afastar. Às vezes esse afastamento não é tão brusco assim, não é um passo para trás, mas às vezes esse afastamento é simplesmente a pessoa dar uma afastadinha para trás assim, levantar o rosto, alguma coisa assim, já é um afastamento. Então, isso é uma coisa que mostra pra gente que a pessoa está incomodada, tá? A gente pode generalizar dessa maneira, a pessoa está incomodada ou está com medo, assustada, está meio que querendo se afastar daquela situação porque não é muito legal daquilo do jeito que está acontecendo. Então, legal, essa é a primeira intenção. A outra intenção é o contrário disso, né? Se de repente você está conversando com uma pessoa, você está ali longe, falando com ela e tal, na verdade você está, sei lá, em uma festa e está um grupinho conversando na frente. E aí você vê que aquele assunto está interessante, você começa a chegar perto, né? Segurando o copinho ali, segurando a sua canequinha do casulo, e aí você vai ali chegando perto da festa, tal, do grupinho, chega ali perto do grupinho, tal, ou seja, você aproximou, né? Ou então tá interessante, você quer dar mais atenção para aquilo, a pessoa falou alguma coisa que você não ouviu, você faz o quê? Né? Você aproxima, você chega mais perto, porque você quer ter mais contato com aquilo, né? Você olha mais de perto. Quando você está assistindo um filme, por exemplo, e você começa a se sentir imerso naquele filme, muitas vezes você vai chegar mais perto no sofá, apoiar assim, ver, porque você quer estar mais perto daquilo. Isso também mostra mais atenção, mais intensidade. Quem joga videogame muitas vezes vê isso acontecendo. Você está lá jogado no sofá, jogando, mas tá difícil, morreu. Uma hora você fala, ok, chega, agora ficou sério. E aí você senta no sofá direitinho, né? Apoia o cotovelo em cima da perna assim, inclina para frente e fala, é agora. Então, você aproximou da televisão, aproximou do seu sujeito. Isso quer dizer que você está mais engajado naquilo, você está mais interessado naquilo. É o contrário de você afastar. Tá legal? A parte da atenção e foco também são intenções muito bacanas, né? A atenção da pessoa, a pessoa está direcionando a atenção, está colocando foco em você. Isso acontece muitas vezes, não sei, você está falando com uma pessoa, você está meio de lado, conversando com ela, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E aí, de repente, você percebe que a conversa começa a ficar interessante, você fala, conta mais, né? E aí, pra não ficar tanto tempo virado incomodado, seu corpo acaba dando um jeito de, fala mais, isso. Nossa, que legal, blá, 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 blá. Ou seja, a pessoa acaba virando pra você, né? A pessoa que às vezes está de lado, ela acaba virando pra você. Isso tem muito a ver com virar a pelvis na sua direção, né? Direcionar a pelvis pra você significa que tá dando atenção pro que você tá falando, ela tá querendo... tá dando mais atenção, tá dando mais foco, tá interessado no assunto. Isso acontece muito, por exemplo, em entrevistas. Tem um profissional do outro lado da mesa que muitas vezes senta de lado na cadeira, né, aquela caneta na boca, tal, e não tá olhando para você. Tá lá com uma folha na mão, seu currículo, de repente, e aí você tá lá falando com a pessoa, se apresentando. Aí de repente você vê que a pessoa vira pra você, começa a olhar, daí vira a cadeira, põe a folha na mesa, né? Começa a olhar pra você, ou seja, ela virou para você, deu foco pra você. Isso é quando a pessoa tá dando mais atenção, tá dando foco pra você. E a mesma coisa quando a pessoa não tá mais interessada, tá lá rolando o assunto, tá ficando chato, né? A festa já tá, que a pessoa já tá bêbada falando com você, falando um monte de besteira lá na festa. Ou até a pessoa tá falando um monte de coisa pra você que não faz muito sentido pra você, que, sei lá, você não tá interessado naquilo. Ou até você quer ir no banheiro, enfim. Não importa, o que importa é que você não tá muito interessado naquilo. E aí o que você acaba fazendo de certa forma é ir virando, né? Olha para um lado, olha para outro lado, tal, né? Se a pessoa quiser ir embora, ainda mais, ela começa a olhar para a porta, né? Olha para a porta, legal, tal... Né? Porque ela começa a fazer plano, como que eu vou chegar lá? Sem a pessoa perceber, se ela começa a pensar, eu preciso sair pela porta, eu preciso ir no banheiro, ela vai começar a olhar na direção de lá para pensar, nossa, como é que eu chego lá? Aí você está falando, olhando para a pessoa e você vê que ela de repente desconecta, olha para um lado, né? Olha para o outro lado, tal. Isso é bem interessante para mostrar que aquela pessoa está com intenção de ir naquela direção. Ela está perdendo o foco em você, ela tá colocando a intenção dela, está colocando a atenção dela em outro lugar. Muito legal que eu falei uma vez com policiais que usam, né, de estudos de linguagem corporal e tudo mais, e falam que durante uma abordagem eles falam para a pessoa, né, mão na cabeça, vira para a parede e tal, e a pessoa tá lá, você vai conseguir? A pessoa tá lá na parede,
Não é porque o microfone fica fora. Enfim, a pessoa tá lá na parede, né? Aqui, assim. Tá lá na parede e tal. E se eles reparam que a pessoa, de repente, dá uma olhada pro lado, né? Se dá uma olhadinha para um lado, pro outro lado, assim. Ou seja, a pessoa tá olhando para ver se ela consegue fugir naquela direção, para ver se ela consegue escapar. A pessoa começa a olhar para o lado porque ela tem intenção de fugir para lá. E quando os policiais percebem isso, alguns dos policiais chegam mais perto e cobre o lado para a pessoa não ter para onde correr. Tá? E tem vários vídeos que mostram isso, é muito legal. Tem vídeos de abordagem policial que são muito ricos para você fazer análise de linguagem corporal, de expressão, como a pessoa já se entrega ou fica assustada com aquilo que está acontecendo, não faz sentido para ela. Então tem alguns vídeos que são muito interessantes para ver esse tipo de coisa. Inclusive do cara que tem um vídeo que eu vi uma vez que o cara faz exatamente isso. O cara tá lá, pega a carteira, olha pro lado, aí olha pra frente, o policial vira, ele corre exatamente para onde ele olhou. Então aí tem uma perseguição e tal, mas é muito interessante. Isso é desfazer o vínculo, desfazer a tensão que a pessoa tava ali para você. Uma outra intenção, que é bem bacana, é a da abertura, tá legal? O que significa abertura? A abertura da pessoa abrir, deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho para baixo aqui, né? Da pessoa abrir o corpo. Abrir o corpo, tá? Significa primitivamente que a gente está expondo os órgãos vitais. Então, para você abrir o corpo, significa duas coisas. Ou que você confia na pessoa que está na sua frente, ou que você confia muito em você para poder abrir assim e falar, e aí, vem o que vier, não ligo, eu lido com o que vier aqui. Então, abrir o corpo, a postura de abertura significa que você tem confiança, que você está falando alguma coisa na qual você confia, você está de peito aberto, sabe aquela expressão? Estou de peito aberto, ou seja, você pode apanhar, você pode levar o que for ali, você está se expondo naquela situação porque você confia na situação e confia em você dentro daquela situação. E a mesma coisa acontece com a postura de fechamento. Se você está com medo, acuado, acanhado, a pessoa acaba se fechando, né, de alguma forma. É o tal do braço cruzado, né, que não é só o braço cruzado, porque se a pessoa estiver assim, o braço cruzado, segurança não está exatamente se protegendo. Né, tá mais uma postura de poder. Mas se a pessoa cruza o braço, né, e o ombro arqueado para frente, aquela coisa meio, né, e fecha a cabeça, ou seja, começa a se curvar, tipo um tatuzinho. Isso significa que a pessoa, de certa forma, tá se protegendo, ela não está confiando no que está acontecendo e ela precisa se proteger. Né, a mesma coisa que quando a pessoa também se afasta para encostar numa parede, alguma coisa assim, que a gente fala que a pessoa tá numa pose acuada, né? Acuada, que significa basicamente estar com a bunda né, protegida em algum lugar, ou seja, a pessoa protege a parte de trás também, encosta em algum lugar. Muitas vezes você vê a pessoa encostada em algum lugar ainda né, de braço cruzado e tal, e aí fica completamente entregue àquela pessoa, fica de uma forma, uma postura que não dá para confiar muito naquela pessoa. Se isso é uma entrevista de emprego, por exemplo, e você está falando, né, se protegendo, muitas vezes as pessoas também ficam assim, né, que de certa forma significa estou protegendo a região genital, estou protegendo as partes que me importam do corpo, né? E isso significa que a pessoa também está com medo, tá? Não está segura naquela situação, ela precisa se proteger, precisa se encolher e tal. Ou se tiver muito assim também, aí é ir no banheiro mesmo, tá? Então, relaxa. Mas é bom ter atenção com isso, porque numa entrevista de emprego, por exemplo, não é bom você estar lá fechadinho, né? Braço cruzado, arqueado para frente e tudo mais. Já vou falar sobre entrevista de emprego porque tem uma dica muito legal para vocês. E aí também tem a parte dos incômodos faciais de forma geral, né? Já que a gente recebe os estímulos sensoriais principalmente através do rosto, quer dizer, a gente recebe os estímulos pelos olhos, pelo nariz, pela boca e pelos ouvidos, né? Principalmente essa parte frontal do rosto, nariz, boca e olho. São sensores muito importantes para a gente, e quando a gente sente algum tipo de perigo, a gente tende a se proteger fechando esses sensores. Eu vou falar de expressão, spoiler, eu vou falar de expressões faciais amanhã, expressões e microexpressões faciais, mas já fica um spoiler, quer dizer, a pessoa tem uma sensação ruim, um cheiro ruim, por exemplo, o que ela vai fazer? Vai fechar o nariz, vai dar um jeito de fechar o nariz. E isso, como linguagem corporal, né, ela pode acabar tampando assim. Às vezes, para ser mais educado, você está lá conversando, você não quer sair de perto, mas sem perceber você acaba
né, tampando assim para não sentir aquele cheiro. Ou então, muitas vezes tem inclusive tem um vídeo de um depoimento da Dilma junto com o advogado dela, onde o advogado, ela começa a falar umas coisas que não fazem muito sentido, e o advogado lá do lado dela bota a mão na boca assim, fala: meu Deus, isso significa meio... não, isso era melhor não falar, né? Não quero nem ver, na verdade é uma coisa assim, não quero nem ver, não quero nem sentir, isso aqui tá fedendo, não quero nem sentir. Ou então, né, nossa senhora, melhor não falar isso, né? O tipo da coisa que eu não falaria, eu vou segurar minha boca para não falar esse tipo de coisa. Ou então também tem uma coisa meio nojenta, um cheiro e tal, a pessoa acaba tampando o nariz, tal, alguma coisa assim, tá? Bom, isso fica só assim pra... claro, isso não é um mega curso, mas é um passadão geral para você ter ideias de como o corpo se manifesta, como a gente passa nossas intenções através do corpo. E sabendo disso, você pode começar a colocar a sua atenção para o seu corpo, para você controlar a forma que você quer se sentir, a forma que você quer se colocar, a postura que você quer ter perante, por exemplo, uma entrevista de emprego. Tá legal? E aí eu quero entrar na parte número 2 disso aqui, que é uma parte muito interessante. Se você não conhece TED Talks, eu recomendo que você vá conhecer TED Talks, TED, né? São mini palestras, praticamente todo mundo conhece hoje em dia, mas são mini palestras de 18 minutos, onde as pessoas abordam temas muito legais. Um desses temas, né, uma dessas palestras que eu gosto muito, é de uma americana chamada Amy Cuddy. Amycuddy, que ela fala, né, ela faz parte de um grupo que faz estudos sobre power posing. Power posing significa o quê? Poses de poder, basicamente, né? São poses poderosas. E essas poses poderosas, segundo todo o estudo que ela fez, mostra que as pessoas conseguem mudar a forma que elas estão se sentindo, quem elas são no fundo, através de poses, através de poses que elas mantêm. Ou seja, quando a gente está se sentindo feliz, confiante e tudo mais, a gente acaba tendo uma postura mais aberta, né? Tendo uma postura mais relaxada e com um peito aberto. Só que o contrário também acontece. Quando você está se sentindo meio mal e de repente você quer se preparar para uma entrevista, o que o estudo que ela fez mostra? Que se você quer se preparar, por exemplo, para uma entrevista, para uma reunião, para alguma coisa que você vai precisar se sentir confiante, se sentir ali capaz, uma coisa que você pode fazer é ir, por exemplo, para o banheiro, sei lá, ou para qualquer lugar e ficar 3 a 5 minutos em uma posição de poder. Ou seja, você fica lá, mão na cintura, né, pose da Mulher Maravilha. E aí você fica assim durante 3, 5 minutos, né, com o corpo bem aberto. E eles viram que isso libera várias químicas para o corpo que ajudam a pessoa a ter aquele estado emocional da pose. Ou seja, a pessoa fica mais confiante, fica mais feliz e ela se deu muito melhor. Na verdade, o estudo que eles fizeram é colocar um monte lá de sujeitos de teste, metade para fazer isso antes de passar por uma entrevista de trabalho, por uma entrevista, por um teste, alguma coisa assim, e outra metade não fez isso. E a metade que fez isso se deu muito melhor do que a metade que não fez isso, ou seja, eles conseguiram trazer para eles sensações positivas. Então, recomendo que vocês vejam esse TED, tá? Da Amy Cuddy, chama Power Pose. Power, né? E P-O-S-E de Power Pose. Se você procurar TED Power Pose, você vai achar esse TED lá, é muito legal, recomendo muito. E ela cita lá algumas poses, né? Poses abertas de forma geral. Então, se você for lá e fica lá uns 5 minutinhos, né? Se abrindo assim, antes de você falar com alguém, você vai para essa interação muito mais preparado. Se você fica lá com postura aberta, né? Se você senta de uma forma onde você deixa à mostra o corpo, começa fica com o corpo mais aberto, cabeça mais relaxada, tudo mais, isso passa para a pessoa que está te vendo muito mais confiança, muito mais tranquilidade, e essa pessoa enfim, é muito mais capaz de comprar de você ou de se entender com você, de confiar em você, confiar no seu trabalho, confiar naquilo que você está falando. Power Pose, Sandra colocou, isso mesmo, exato. Se quiser escrever também, Amy Cuddy, A-M-Y,
Cuddy. É o nome da mulher que conduziu esse estudo, o TED é dela, tá bom? E aí, então, essa é uma maneira de você controlar como você se sente. O estudo dela mostra isso, que você colocando as poses, que você fazendo as poses, você consegue controlar. E isso também vale para o contrário. Ou seja, se você estiver cansado e você se colocar, mesmo que você esteja feliz e tal, e você se coloca numas poses mais cansadas, mais arqueadas, tudo mais, você acaba trazendo para o seu corpo Amy Cuddy, é isso, mas é separado o Cuddy, tá? É Amy espaço Cuddy. Obrigado, Sandra. Então, se você se coloca numa pose que é mais fechada, mais curvada, isso vai acabar te trazendo um estado emocional mais fechado, tá legal? Mais curvado. Então, presta atenção nisso. Ou seja, dica final, quando você acorda de manhã, faça questão de se espreguiçar, alongar bastante, ficar de pé, deixar o corpo, né, deixar o corpo bem aberto, faz uma Mulher Maravilha, né, deixa o peito aberto. Quando você estiver interagindo com outras pessoas, toma cuidado para que você tenha uma postura mais aberta, mais receptiva para as pessoas, né? É muito mais legal se você chega para alguém e fala, ô, tudo bom, né? Do que você, e aí? Beleza, Joe? Né? Fica uma coisa fechada, fica uma coisa, né, não gosto de você, vamos conversar. Então, a minha dica, a minha recomendação, e o meu desafio, meu exercício para você é que você faça isso. Se mantenha durante 5 minutos em pose aberta e vai ver o que acontece com você, com seu corpo, com seu estado de espírito. Se mantenha 5 minutos com uma pose feliz. Isso vale inclusive para a expressão facial, que amanhã eu vou falar, mas se você já vai fazer isso aqui, já se mantenha 5 minutos assim e sorria, porque quando você sorri, o mundo sorri de volta. Não, na verdade, quando você sorri, você acaba colocando em você um estado de alegria, um estado de felicidade, que depois até é difícil parar de sorrir. Então, coloca isso no seu corpo, usa o seu corpo a seu favor, usa o seu corpo e o seu rosto, sua expressão, sua intenção a seu favor, tá? Se a gente voltar para ver, você vai perceber que a gente... que isso também tem a ver lá com as nossas autossugestões. Isso é colocar uma intenção no nosso corpo, uma sugestão não verbal, né, de que estou tranquilo, confiante, exposto, não tenho medo de nada, e o nosso corpo então responde a isso. Tá legal? Já passou aqui quase 30 minutos, estamos chegando ao final, vou encerrando para não ficar muito comprido. Então, se você tem alguma dúvida, já aproveita para colocar aqui agora, enquanto eu dou o aviso final de novo. Se você está vendo isso daqui ao vivo, muito obrigado, você é lindo, maravilhoso. E então vai lá no grupo e zoa todo mundo que não veio ver ao vivo, porque eles estão perdendo. Mas essa live vai continuar gravada aqui por 24 horas, então se você está vendo isso aqui gravado e você não sabe do que eu estou falando, você não faz parte do grupo, vai na nossa descrição aqui no nosso perfil do Instagram e lá tem o link para você fazer parte do grupo lá do WhatsApp, onde a gente fala dos desafios, tira dúvidas de quem tiver dúvida, eu gravo áudio lá, mando, falo a respeito do que precisar, enfim, se você tiver alguma dúvida, bota lá no grupo e eu vou ter todo o prazer do mundo em responder e te ajudar, porque eu tô aqui para te passar a informação. Eu tô aqui porque eu acho que você merece se desenvolver e ser melhor. Se você está vendo isso daqui no YouTube, então aqui embaixo, lá na descrição do vídeo, tem um link também para você clicar e entrar no nosso grupo, tá legal? E se você está vendo no YouTube, também não esquece de clicar naquele botão que faz assim, e você aperta nele e deixa a gente feliz instantaneamente. E também se inscreve no canal para a gente colocar mais e mais conteúdo. Acho que é isso. Eu agradeço demais a participação de todos vocês. E amanhã a gente volta às 10 horas para falar de expressões faciais, expressões e microexpressões faciais, assim como lá naquele seriado Lie to Me, do Paul Ekman. Então amanhã vamos falar sobre expressões faciais, 10 horas aqui nesse mesmo canal ao vivo. Vai lá no grupo, participa, manda sua pergunta, tira sua dúvida e faz parte desse monte de gente que está buscando cada vez mais desenvolvimento e alegria, tá legal? É isso, fico por aqui. Grande beijo para vocês e tchau.